Olá a todos, muito bom dia! Me chamo Clara Sodré e esse é o último Morning Call do ano de 2022. Na agenda econômica desta quinta-feira, 29 de dezembro, o Banco Central do Brasil publicará o resultado primário do setor público consolidado referente a novembro. A equipe econômica da XP estima um déficit de 16,9 bilhões de reais, enquanto o consenso de mercado indica um déficit de 15,9 bilhões de reais. Além disso, destaque para a divulgação do IGPM de dezembro, projeção de mercado 0,55 ante novembro de 5,58% em 12 meses. No calendário internacional, haverá a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, relativos à semana passada. De olho nos mercados, o principal índice da Bolsa Brasileira encerrou o pregão desta quarta-feira com uma alta de 1,53%, aos 110.236 pontos, enquanto o dólar subiu 0,06 frente ao real, encerrando o pregão aos R$ 5,25. As taxas futuras de juros fecharam em queda, diante das sinalizações emitidas por membros do novo governo no campo fiscal. No penúltimo pregão de 2022, os investidores repercutiram também os sinais de desaceleração na criação de empregos formais e indefinições acerca dos tributos sobre combustíveis no ano que vem. Dado o alívio, a curva que vinha precificando queda da Selic em agosto voltou a indicar corte em junho, com orçamento em torno de 125 pontos base ao longo de 2023. Desde janeiro de 2024 foi para 13,40%, desde janeiro de 2025 encerrou em 12,67%, desde janeiro de 2027 fechou em 12,65% e desde janeiro de 2029 foi para 12,71%. Mercados globais amanhecem sem direção definida, à medida que os investidores continuam cautelosos, com as perspectivas de inflação ainda elevada, aperto da política monetária dos bancos centrais e um período potencialmente prolongado de crescimento econômico menor em 2023. Na China, o índice encerra em baixa e caminha para concluir o seu terceiro ano consecutivo com perdas. O sentimento do mercado em relação à reabertura econômica chinesa segue fragilizado ao passo que o número de casos continua em tendência de alta. Porém, o negativismo foi levemente compensado pelo anúncio da concessão de múltiplas licenças para lançamento de novos jogos no país, sugerindo que o governo chinês está mudando de postura em relação ao escrutínio regulatório dos últimos anos sobre empresas do setor de tecnologia. No campo doméstico, a economia brasileira registrou a criação líquida de 135,5 mil empregos formais em novembro. Este resultado veio exatamente em linha com a nossa estimativa e abaixo do consenso de mercado de 148 mil. As contratações totais declinaram 3,5% na base de comparação mensal, a terceira contração consecutiva. Acreditamos que o mercado de trabalho formal permanecerá em rota de desaceleração nos próximos meses. Prevemos que o saldo de vagas totalizará 2,17 milhões em 2022 e 1,10 milhão em 2023. Por fim, os resultados do CAGED referentes a novembro corroboram a nossa avaliação de estagnação da atividade doméstica no quarto trimestre de 2022. Ainda no campo doméstico, o governo central registrou déficit de 14,7 bilhões em novembro deste ano, após superávites de 30,4 bilhões em outubro e 4,2 bilhões em novembro de 2021. O resultado publicado ontem pelo Tesouro Nacional veio pior que o consenso de mercado e a nossa projeção de 13,7 bilhões. Apesar disso, o governo central exibe superávit primário de 63,1 bilhões no acumulado em 12 meses, 0,8% do PIB. Por um lado, os números de novembro mostram desaceleração das receitas primárias, principalmente devido a cortes de impostos implementados em meados do ano e menores ganhos com concessões e dividendos. Por outro lado, houve expansão dos gastos primários, sobretudo com previdência social, com aumento de beneficiários e programas de transferência de renda, como Auxílio Brasil. Projetamos superávit primário de 52 bilhões para o governo central em 2022. Olhando adiante, acreditamos que a arrecadação tributária continuará em níveis elevados, mas com tendência de queda, ao passo que as despesas devem crescer significativamente devido à emenda constitucional recentemente aprovada, que permite uma expansão de gastos próximas a 170 bilhões de reais. Além disso, o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva convocou pronunciamento para esta quinta-feira às 11 horas da manhã e deve anunciar a totalidade da esplanada dos ministérios e, possivelmente, o comando das empresas estatais. Há poucos dias da posse, Lula ainda precisa confirmar 16 ministérios.
Por fim, a partir do dia 2 de janeiro de 2023, as instituições financeiras, bancos e corretoras deverão adotar um método diferente de cálculo para o preço do ativo de crédito privado e títulos públicos federais, chamado de marcação a mercado. Em um primeiro momento, pode haver oscilações no histórico da carteira dos investidores. No entanto, a nova regra não altera a rentabilidade dos investimentos, apenas a forma de enxergá-los. Com isso, haverá maior transparência e visibilidade sobre o preço atual dos papéis de renda fixa no mercado, facilitando o gerenciamento do seu patrimônio. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia, bons investimentos e boas festas e um excelente 2023.